dizendo: João, pergunta para Cristo, João, quem de nós irá trair o mestre? E naquele momento, João, que era o discípulo muito amado, ele pergunta para Jesus: quem será que vai trair o Senhor? E Jesus, ele vai soltar o código na mesa. Ele disse para João: João, aquele que coloca a mão no prato comigo, esse há de me trair. O que eu acho lindo é que naquele instante, Judas coloca a mão no prato com Jesus, mas ninguém conseguiu entender que era Judas que haveria de traí-lo, e por essa razão eu glorifico o nome do Senhor. Por quê? Porque imagina comigo, Tiago, e todos estão acompanhando esse culto abençoado, imagina comigo, se Pedro descobrisse que era Judas que haveria de trair Jesus. O culto acabaria ali, porque Pedro sacaria da sua espada e ele mataria Judas na frente de todo mundo. Mas eu glorifico a Deus porque tem coisas, isso aqui é uma resposta de Deus para alguém que está acompanhando essa live nesse momento. Eu glorifico a Deus porque tem coisas que Deus, ele não vai nos revelar na mesa. Por mais que oremos, por mais que busquemos a Deus, por mais que sejamos homens de oração, mulher de oração, pessoas que buscam a santidade com Deus todos os dias, por mais que paguemos o preço, que lemos a Bíblia, jejuamos, mas terá coisas que Deus não nos revelará na mesa. Porque se Deus revelar tudo o que vai acontecer, terá coisas que nós ficaremos assustados, ficaríamos perplexos e tão assustados que queríamos desistir da caminhada. Mas o mais gratificante é isto, é que eu acredito que eu estou pregando nessa live para pessoas, não importa a nação de onde você acompanha, mas eu estou pregando para alguém que está passando por momentos de tanta luta, tanta adversidade, que até mesmo você tem indagado a Deus, tem perguntado a Deus: por que esta dor? Por que desta luta? Por que desta dificuldade? Por que dessa perseguição? Por que dessa enfermidade? É tantos porquê, e não obter resposta. Mas Deus me traz aqui como boca profética, para profetizar para quem está acompanhando esse culto. Você pode não estar entendendo nada, mas a palavra que Deus manda dizer é esta: não saia da mesa. Permanece na mesa da oração, permaneça na mesa da comunhão, permaneça na mesa da fidelidade, permaneça na mesa da integridade, porque através da tua fidelidade, da tua integridade, da tua sinceridade com Deus, mesmo sem você estar entendendo nada do que está acontecendo, Deus manda dizer: eu vou honrar a tua fé, eu vou honrar o teu compromisso comigo, porque Deus, ele abençoa, Deus, ele muda a história de quem permanece na mesa, de quem fica na mesa, mesmo sem entender o que está acontecendo ao redor. Mas Deus, ele está no controle de todas as coisas. Neste momento, ninguém conseguiu entender que era Judas que haveria de trair Jesus. Mas o engraçado é que muitos, hoje em dia, você pode ver que todo pai e toda mãe coloca nome dos filhos de todo tipo de nome, mas ninguém coloca o nome do filho, da criança de Judas, porque Judas virou símbolo de traição. Judas virou símbolo de pessoas que não é confiáveis, pessoas que são falsas. Então, mas o nome Judas, no original grego, Judas significa louvor a Deus, ou aquele que nasceu para louvar a Deus. O interessante é que quando Jesus chama Judas, Jesus chamou ele para ser discípulo. E um dia alguém perguntando para mim sobre esse assunto bíblico, perguntou assim, meu amigo Tiago: Levi, por que Jesus, sendo Deus, ele escolheu um traidor para andar com ele? Eu falei: não, Jesus escolheu o traidor. Jesus, na verdade, escolheu o discípulo. Mas o problema foi que, no meio do caminho, o discípulo, ele decidiu se enveredar pelo caminho da traição. O que é que Deus quer falar conosco? Deus, ele nos chamou para ser discípulo. Deus nos chamou para ser discípulos dele. Mas o problema é que muitas pessoas, às vezes, no caminhar com Deus, vai se enveredando pelo caminho da traição. Mas Deus, ele fala conosco essa noite: continue sendo discípulo, continue andando pelo caminho como discípulo, porque quem é discípulo, ele vai chegar a lugares que nunca sonhou em chegar. Quem continua sendo discípulo na mesa, ele começa a galgar, começa a conquistar vitórias que ele nunca sonhou na vida que alcançaria. Eu sinto que o Espírito de Deus, o Espírito da profecia me usa para falar para alguém: eu vou honrar alguém que está acompanhando essa live, porque eu tenho visto a sua sinceridade,
eu tenho visto a tua integridade, mesmo estando na minha mesa da união, na minha mesa da sinceridade, e coisas têm saído do teu controle, e você tem ficado firme na minha presença. Deus, ele vai te honrar, Deus, ele vai te prosperar, e o nome dele será glorificado. Então a vida, meu amigo Tiago, a vida é uma escolha. Judas escolheu se enveredar pelo caminho da traição. E o que eu acho magnífico no texto é que Jesus ainda tentou, de todas as formas, tentar segurar Judas na mesa, porque no momento da celebração da ceia, Jesus, a história diz que ele pega o pedaço do pão, molha o pedaço do pão no bocado, que era o vinho, e ele deu na boca de Judas para comer esse pão. E quem entende um pouco da cultura judaica sabe o que eu estou falando, que toda vez que o dono da casa fazia uma ceia na sua casa, um jantar em sua casa, e no meio dessa ceia ele pegasse um pedaço do pão, molhasse no bocado, que era o vinho, e desse para qualquer pessoa comer ao redor da mesa, com essa atitude tão nobre, tão digna, o dono da casa falava para essa pessoa comer o pão: para mim você é um amigo muito chegado, para mim você é um amigo muito íntimo, e eu não quero, por hipótese nenhuma, que você saia da mesa. Isso aqui ninguém entendeu nada, mas é como se Deus, o próprio Jesus, falasse para Judas: Judas, permanece na mesa que é melhor, porque na mesa, Judas, na mesa tem alegria, na mesa tem sinceridade, na mesa tem união, na mesa nós conseguimos olhar nos olhos um dos outros, na mesa nós conseguimos abraçar quem está do nosso lado, e não é um abraço falso, mas é um abraço sincero de quem está na mesa. Então na mesa tem tudo isso, mas Judas, ele não quis saber disso. Judas estava com a sua cabeça feita, formada. O que ele fez? Saiu do cenáculo e ele foi para dentro do templo para vender Jesus por 30 moedas de prata. E nós sabemos que 30 moedas de prata é o preço mínimo que se pagava por escravo no tempo de Jesus. Ele vende Jesus, traiu a confiança de Jesus, e na sequência entra aqui o texto que eu li. A Bíblia diz que Jesus agora reúne, meu amigo Tiago, os seus 11 discípulos. Por que 11? Porque era 12, mas um saiu para trair Jesus, que era Judas. Um saiu para vender Jesus, que era Judas. E Jesus vai para o Getsemane não com 12, com 11. E eu parei para pensar no texto e perguntei a Deus: Deus, por quê? Que Judas não estava lá no Getsemane para sofrer com Jesus, para passar por aquele momento de agonia com Jesus? Por que Judas não estava lá? E a resposta que eu obtive de Jesus foi esta. Deus falou comigo: Levi, sabe por que Judas não estava lá? Porque pessoas falsas, pessoas que traem a confiança de alguém, nunca vai passar na prensa com ninguém, nunca vai passar no Getsemane com ninguém, nunca vai passar no aperto com ninguém. E isso aqui é tão interessante, porque Jesus falou comigo assim: Levi, para entender o porquê que Judas não estava lá, é só você relembrar o que significa Getsemane. Getsemane, como eu já disse, significa a prensa do óleo, prensa do azeite, lugar da prensa, lugar de ser prensado, esmagado até a última gota. A história diz que toda vez que o dono do campo, ele colhia as oliveiras, as azeitonas, a história diz que eles pegavam a azeitona, levavam para o meio desse jardim, que era Getsemane, e no meio desse jardim, meu amigo Tiago, havia uma grande mesa de pedra, e em cima dessa mesa de pedra colocavam suas azeitonas, e eles vinham com uma pedra mor, uma pedra pesada, e essa pedra triturava, essa pedra esmagava as azeitonas. E a história diz que o azeite da azeitona corria na mesa, e no meio da mesa, no canto da mesa, havia uma canaleta. O azeite caía na canaleta e era extraído em um balde debaixo da canaleta. É por isso que esse jardim chamou Getsemane, lugar da prensa, lugar de ser apertado e esmagado. E sabe o que eu acho lindo? É que quem olha a gente entrando no nosso Getsemane, quem olha a gente passando pelo nosso Getsemane, pela nossa prensa, quem não entende dos mistérios de Deus, começa a olhar para nós e falar: coitado dele, coitado dela, vai morrer na prensa, vai morrer no Getsemane, vai perecer no Getsemane, vai morrer nessa dificuldade. Mas eu tenho uma palavra para quem está acompanhando esse culto: esse Getsemane não é para a tua morte. Esse Getsemane não é para a tua morte. Glória a Deus. Não é para a tua morte. Eu sei que cada um que está acompanhando esse culto passa por uma luta, passa por uma dificuldade, porque quem é que não passa por luta nessa vida? Mas a palavra de Deus nessa noite é esta: aguenta a pressão do Getsemane. Aguenta